Jeremias 49. A respeito dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que, então, possui Milcom Agade, e o seu povo habita nas suas cidades? Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei ouvir contra Rabá dos filhos de Amon alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os seus arrabaldes serão queimados a fogo, então Israel deserdará aos que deserdaram a ele, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai, e clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai, e dai voltas pelas sebes, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glórias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha apóstata? Que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um para diante, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar do cativeiro os filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Desvaneceu-se-lhes a sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a calamidade de Esaú, o tempo em que o punirei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite, não te danificariam só o quanto lhes bastasse? Mas eu desnudei a Esaú, descobri os seus esconderijos, de modo que ele não se poderá esconder. E despojada a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o copo, certamente o beberão, e ficarias tu inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de objeto de espanto, de opróbrio, de ruína, e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Eu ouvi novas da parte do Senhor, que um embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos, e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pois eis que te farei pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, ó tu que habitas nas cavernas dos penhascos, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que ponhas o teu ninho no alto como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. E Edom se tornará em objeto de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na subversão de Sodoma e Gomorra, e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filho de homem. Eis que como leão subirá das margens do Jordão o inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido, pô-lo-ei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã, até os mais novos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda, o som do seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Eis que como águia subirá, e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco. Envergonhadas estão Amate e Arpade, e se derretem de medo porquanto ouviram más notícias, estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor apoderou-se dela, angústia e dores apossaram-se dela como da mulher que está de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Portanto os seus jovens lhe cairão nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar, e dos reinos de Razor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente.
As suas tendas e os seus rebanhos serão tomados, as suas cortinas serão levadas, como também todos os seus vasos, e os seus camelôs, e lhes gritarão, há terror de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação que está sossegada, que habita descuidada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habita sós. E os seus camelôs serão para presa e a multidão do seu gado para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que cortam os cantos da sua cabeleira, e de todos os lados lhes trarei a sua calamidade, diz o Senhor. Assim Hazor se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre, ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que eu os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor.